Hare Krishna. Hare Krishna. Bem-vindos a todos. Aqui em Vrajabhumi, então, na leitura do Srimad Bhagavatam, estamos no canto 3, capítulo 25. Hoje é o verso 34, o título do capítulo, As Glórias do Serviço Devocional. Naikatmatam esprihayanti kechin matpada seva birata madiha Nyenonyato bhagavata prasaja sabhajayante mama paurushani. Na jamais ekatmatam, fundindo-se na unidade, minha sprihayanti, eles desejam kechit, nenhum, matpada seva, o serviço a meus pés votos, abhiratha, ocupados em matiha, esforçando-se por alcançar-me, e aqueles que anyonyatha, mutuamente, bhagavata, devotos puros, prasadya, reunindo-se, sabhajayante, glorificam, mama, minhas, paurashani, gloriosas atividades. A tradução do verso é a seguinte: o devoto puro, que está apegado às atividades de serviço devocional e que sempre se ocupa a serviço de meus pés de lótus, não deseja jamais tornar-se uno comigo. Tal devoto, que está inabalavelmente ocupado, sempre glorifica meus passatempos e atividades. Significado dado por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Há 5 classes de liberação descritas nas Escrituras. Uma delas é tornar-se uno com a Suprema Personalidade de Deus, ou seja, abandonar a própria individualidade e fundir-se no Espírito Supremo. Isto chama-se Ekatmatam. O devoto nunca aceita esta classe de liberação. As outras classes de liberação são ser promovido ao mesmo planeta que Deus, Vaikuntha, associar-se pessoalmente com o Senhor Supremo, obter a mesma opulência que o Senhor e conseguir as mesmas feições corpóreas que o Senhor Supremo. O devoto puro, como está explicado por Kapila Muni, não aspira a nenhuma das 5 liberações. Ele especialmente rejeita como infernal a ideia de tornar-se uno com a Suprema Personalidade de Deus. Sri Prabodhananda Saraswati, grande devoto do Senhor Chaitanya, disse que Kaivalyam Narakayate, a felicidade de tornar-se uno com o Senhor Supremo, a qual aspiram os Mayavadis, é considerada infernal. Esta unidade não é para devotos puros. Muitos pseudo-devotos pensam que no estado condicionado podemos adorar a personalidade de Deus, mas que, em última análise, não há personalidade. Eles dizem que, já que a verdade absoluta é impessoal, pode-se imaginar uma forma pessoal da verdade absoluta impessoal por algum tempo. Porém, logo que se alcança a liberação, a adoração para. Esta é a teoria apresentada pela filosofia Mayavada. Na realidade, os impersonalistas não se fundem na existência da pessoa suprema, mas sim em seu brilho corpóreo pessoal, chamado Brahma Jyoti. Embora este Brahma Jyoti não seja diferente de seu corpo pessoal, esta espécie de unidade, fundir-se no brilho corpóreo da personalidade de Deus, não é aceita pelo devoto puro, porque os devotos experimentam um prazer maior do que o dito prazer de fundir-se na sua existência. O maior prazer é servir ao Senhor. Os devotos estão sempre pensando em como servi-lo, estão sempre projetando caminhos e meios de servir o Senhor Supremo, mesmo em meio aos maiores obstáculos da existência material. Os Mayavadis aceitam a descrição dos passatempos do Senhor como histórias,
mas na verdade não são histórias, são fatos históricos. Os devotos puros aceitam as narrações dos passatempos do Senhor não como histórias, mas como verdade absoluta. As palavras Mama Paurushani são significativas. Os devotos se apegam muito à glorificação das atividades do Senhor, ao passo que os Mayavadis não podem sequer pensar nessas atividades. Segundo eles, a verdade absoluta é impessoal. Sem existência pessoal, como pode haver atividade? Os impersonalistas consideram as atividades mencionadas no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita e em outros textos védicos como histórias fictícias e por isso interpretam-nas com muita malícia. Eles não têm ideia da personalidade de Deus. Desnecessariamente metem o nariz na escritura e interpretam-na de maneira enganadora a fim de desencaminhar o público inocente. As atividades da filosofia Mayavada são muito perigosas para o público e por isso o Senhor Chaitanya advertiu-nos a nunca ouvir nenhum Mayavadi falar sobre qualquer escritura. Eles estragarão todo o processo e a pessoa que os ouvir não será jamais capaz de entrar no caminho do serviço devocional para alcançar a perfeição máxima, ou será capaz de fazê-lo somente depois de muitíssimo tempo. Kapila Muni afirma claramente que as atividades bhakti, ou atividades de serviço devocional, são transcendentais a mukti. Isto chama-se Panchama Purushartha. Geralmente, as pessoas ocupam-se em atividades de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, e finalmente elas agem com o intuito de se tornarem unas com o Senhor Supremo, Mukti. Bhakti, porém, é transcendental a todas essas atividades. O Srimad Bhagavatam, portanto, começa afirmando que todas as espécies de pretensa religiosidade são completamente reprovadas pelo Bhagavatam. Atividades ritualísticas visando o desenvolvimento econômico e o gozo dos sentidos, e após a frustração do gozo dos sentidos, o desejo de tornar-se uno com o Senhor Supremo. Tudo isso é inteiramente rejeitado pelo Bhagavatam. O Bhagavatam destina-se especialmente aos devotos puros, que sempre se ocupam em consciência de Krishna, em atividades do Senhor, e sempre glorificam essas atividades transcendentais. Os devotos puros adoram as atividades transcendentais do Senhor em Vrindavana, Dwarka e Mathura, como são narradas no Srimad Bhagavatam e em outros Puranas. Os filósofos Mayavadis rejeitam-nas por completo, considerando-as histórias, mas na realidade são temas grandiosos e adoráveis, e deste modo só os devotos podem saboreá-las. É esta a diferença entre o Mayavadi e o devoto puro. Naikatmatam esprihayanti kechin madpada seva birata madiha yenonyato bhagavata prasaja sabhajayante mama paurushani. O devoto puro, que está apegado às atividades de serviço devocional e que sempre se ocupa a serviço de meus pés de lótus, não deseja jamais tornar-se uno comigo. Tal devoto, que está inabalavelmente ocupado, sempre glorifica meus passatempos e atividades. Este, então, é um verso importante e um significado que Prabhupada aproveita para dar uma introdução à filosofia Mayavada. E essa filosofia Mayavada, para nós, devotos, é muito importante de ser conhecida. Porém, nós vimos aqui no significado que Prabhupada diz que não se deve ler, não se deve entrar em contato com essa filosofia, porque senão a pessoa perde a capacidade de tornar-se um devoto puro de Krishna. Então, ainda assim, o tema aqui,
o tema principal aqui é o devoto puro. Kapila Deva começa falando para sua mãe a respeito do devoto puro. Ele vai falar sobre Sankhya. E Sankhya apresenta a filosofia de Prakriti e Purusha, e do que é material e do que é espiritual. Então, agora, Kapila Deva dá uma adiantada na sua introdução, falando sobre a importância do serviço devocional e sobre as características do devoto puro que pratica o serviço devocional. Isso para preparar a sua mãe para o que ele vai explicar posteriormente e que ela não corra nenhum risco de se confundir com a filosofia Sankhya em sua característica impessoal. Então, vimos que o significado, Kapila vai dizer que o devoto puro está apegado às atividades do serviço devocional e esse devoto puro que se ocupa em servir os pés de lótus de Krishna, que ele aqui se apresenta como essa pessoa, Bhagavan, Sri Krishna, não deseja jamais tornar-se uno com Krishna. Então ele rejeita Sayudhya Mukti. Um dos 5 tipos de liberação é Sayudhya Mukti. E Sayudhya Mukti, como o Prabhupada explica no significado, não é uma imersão no corpo da Suprema Personalidade de Deus. É uma imersão no brilho que emana do corpo da Suprema Personalidade de Deus. Mas o aspecto impessoal é um aspecto legítimo da verdade absoluta. Os Upanishads, de um modo geral, descrevem esse aspecto. O Chandogya Upanishad, por exemplo, conta uma história bem interessante. Diz que um pai brahmana mandou um filho para ser instruído por um guru. E o filho, chamado Swetaketu. Então Swetaketu ouviu do seu guru a filosofia e passou 12 anos estudando. O período de estudo, 12 anos, que ia de alfabetização até o curso médio, né? Então, depois ele retorna para casa. E quando retornou, o pai Brahmana perguntou para ele: você aprendeu sobre a unidade entre a Diva e a Diva Suprema, a alma suprema? E ele disse sim. E você aprendeu sobre a diferença? E ele disse: não, isso eu não aprendi. Então ele pergunta, o pai então diz para ele: então saiba que existe uma parte do conhecimento que você não aprendeu. Então o menino que estava treinado para ouvir, porque estudou 12 anos com o guru, e é fundamental aprender a escutar na presença do mestre espiritual, o menino então disse: Senhor, por favor, me instrua sobre isso. E o pai começa a ensinar. Então o pai disse: eu vou lhe ensinar através de uma analogia que você estudou para compreender a unidade. Você ouviu que todos os rios correm para o mar. E cada rio tem sua individualidade, né? Cada rio tem sua personalidade. Mas quando eles chegam no objetivo, eles perdem a sua individualidade e se juntam com o mar. Então, o menino entendeu isso, disse: não foi isso que você aprendeu? Ele disse: foi. Agora, vamos ver esse copo de água com sal. Aí, retire uma colher da beirada do copo e prove. O menino provou. É salgada? O menino disse: sim. Aí ele disse: agora, do outro lado, é salgada? É. Agora do centro. Aí o menino provou e o pai perguntou: é salgada? Ele disse: é. Disse: pois bem,
Agora pegue o copo e derrame sobre uma pedra ao sol. E o menino fez isso. E secou. E quando secou, o pai chamou e disse: e agora, o que é que você vê? Ele disse: estou vendo o sal. Então o pai disse: pois é, a realização da unidade é temporária. Em última instância, outra vez, há uma separação dessa unidade e os indivíduos, as divas, voltam à sua individualidade original, como o sal, que perdeu a sua individualidade ao estar misturado com a água, mas depois, quando o sol evaporou a água e deixou só o sal voltou a ter a sua identidade. Isso é Chandogya Upanishad. Então, os Upanishads descrevem a verdade, a verdade absoluta. E o estudo dos Upanishads é exatamente o que é o Vedanta. O Vedanta é o suprassumo dos Upanishads, porque o Upanishads traz a filosofia. Então, o gênero literário que promove o Vedanta é os Upanishads. Então, os Upanishads têm são muitos, então tem uma apresentação variada a respeito da verdade. E eles apresentam a verdade absoluta em seu aspecto impessoal, inclusive usando para descrever a verdade absoluta com o artigo, o gênero neutro, que nós não temos em português, mas em inglês tem, né? He, she, it. E em português nós só temos ele e ela, não temos um neutro. Mas alemão também tem der, die e das. Então, quando chega no Chandogya Upanishad, já perto do Isha Upanishad, e Isha, a palavra Isha já define como masculino. Então, Isha Upanishad é o Upanishad que vai descrever a verdade a respeito do controlador supremo, daquele que tem controle sobre tudo que existe, Isha. Então, e aí define como masculino. Então, a verdade absoluta já como masculino. No Sambhogya Upanishad, que vem antes do Isha Upanishad, também descreve já no gênero masculino. E antes é sempre no gênero neutro. O garoto, Swetaketu, estudou os Upanishads até o nível médio, mas não entrou na faculdade. Foram 12 anos, ele não fez faculdade para estudar os Upanishads personalistas, que vão descrever o aspecto personalista da verdade suprema. Ele ficou só até o curso médio. Então, assim, precisamos entender isso, mesmo porque a filosofia Mayavada é chamada também de Advaita. Dvaita significa dual e Advaita é a unidade. Então nós precisamos compreender isso para transitar um pouco melhor. Kapila Deva agora ele está falando de Bhakti. Ele está falando da relação com a Suprema Personalidade de Deus em seu nível último, na relação de amor com a Suprema Personalidade de Deus. O personalismo e o impersonalismo convivem dentro das civilizações desde tempos imemoriais. No momento, nós estamos outra vez precisando, e devido ao esforço da ecologia, nós estamos outra vez parando para pensar no personalismo. É possível que venha nos tempos, é possível que no porvir, no que tem para vir no futuro, possamos ter predomínio filosófico do personalismo, porque o impersonalismo levou a uma situação pragmática, influenciou a vida prática das pessoas dos milênios
passados já, e que chegou ao nível que chegou agora de devastação. Por quê? Porque em colocar o homem no centro, antropocentrismo. No antropocentrismo, o homem se viu como dono de Prakriti, como dono da natureza material. Então, o que o homem fez? Devastou toda a natureza, contaminou os rios com seus dejectos, destruiu as árvores e tudo mais. Então, agora existem diferentes sinais dentro da cultura que estamos vivendo, que se começa a perceber a personalidade, a individualidade, a vida nos rios, a vida nos mares, a vida nas árvores, até mesmo nos minérios, assim chamados os seres inanimados, porque são imóveis, né? Então é bem interessante que esse movimento esteja surgindo e que nós possamos ser testemunhas. A geração de vocês vai modificar isso, porque até a nossa geração havia um argumento assim, um argumento desfrutador, que podia dizer: se vocês desfrutaram, vocês abusaram da sociedade, da natureza, por que nós não podemos abusar? E foi assim que nós nos revoltamos. Porém, a nossa geração também viu que o resultado do abuso da natureza material foi muito prejudicial para a sociedade humana. E como foi tão prejudicial para a sociedade humana, as gerações mais novas estão mais atentas. Uma coisa trazer para a nossa realidade de hoje. Alguns anos atrás, nós fizemos um condomínio para devotos em Campina Grande, na cidade da Paraíba, e convidamos vários devotos, e foi um que é professor da universidade, também a esposa também, e eles tinham 3 filhos. A mais velha devia ter 10 anos mais ou menos, e nós tínhamos preparado o jardim, tudo assim. Eu estava curtindo porque foi muito divertido fazer tudo aquilo. Tinha um paisagista, um devoto paisagista, que estava fazendo tudo com muita dedicação. Aí um dia eu estava sentado no jardim, e a menina chegou e começou a conversar comigo, e eu disse: o que você acha aqui do nosso jardim? Claro que eu estava esperando que ela dissesse que era lindo, né? Aí ela disse assim: é bonito, mas tem muito poucas árvores nativas. Eu fiquei assustado com isso. Eu disse: como é que essa menina percebeu isso? E de fato tinha um terreno baldio ainda, e nós deixamos umas árvores crescerem, mas as outras que estavam no caminho eram todas árvores de espinho. E eram nativas, mas eram árvores de espinho. Não tinha nenhuma árvore assim especial que nós pudéssemos considerar que merecessem ficar ali. Imaginamos isso mesmo com aquele espírito. Claro, nós plantamos muitas outras árvores, tem lá muitas árvores bonitas agora, mas as árvores nativas foram destruídas. Então ela apontou isso. As novas gerações estão percebendo isso com muito mais facilidade que a minha geração. Vocês estão privilegiados nesse aspecto para cuidar da sociedade. Então, aqui, Kapila Deva está prevenindo a sua mãe sobre a grande importância de Bhakti, sobretudo, como o famoso verso, né? Nyabhilasita Shunyam, Gyana Karma de Anavrita. Então, esse verso vai descrever que mesmo as atividades civilizadas de karma, que reconhecem a natureza, reconhecem os semideuses, adota sacrifícios que também são chamados de karma. O sinônimo de Jagya é karma também. Então,
mesmo as pessoas que adotam esta linha de karma, das atividades de karma, e aqueles que adotam até algo mais sofisticado em termos de autorrealização humana, que é a experiência jnana, que o conhecimento predomina, que entra em contato direto com a verdade absoluta e percebe que os semideuses que são servidos, adorados e que recebem os sacrifícios para aqueles que seguem as atividades de Karma Kanda, são partes de uma verdade absoluta que por fim é impessoal. Pensam os Gyanis e são superiores. Mesmo assim, eles ainda não são considerados como superiores. E quando vai se descrever Uttama Bhakti, se descreve Uttama Bhakti como livre de vestígios de karma, de jnana. Então, esse é o esforço de Kapila Deva a essa altura aqui. A essa altura, Kapila Deva está querendo dizer para sua mãe claramente que o serviço devocional executado pelo devoto puro e que está inabalavelmente ocupado nesse serviço faz com que o próprio devoto mantenha-se constantemente ocupado em glorificar os seus passatempos e atividades. E o que Krishna diz no Bhagavad Gita a respeito daqueles que reconhecem os passatempos, as atividades de Krishna e os seus nascimentos? Vai dizer que não volta a nascer neste mundo material. E o que não voltar a nascer, então significa a verdadeira liberação. Lembrem que no significado, Prabhupada falou de 5 tipos de liberação que existem. Mas existe mais a liberação pessoal, em que o indivíduo vai ter o contato com Krishna em seu habitat pessoal, em sua intimidade pessoal, de onde tudo emana, de Goloka Vrindavana. É preciso ele reconhecer o trânsito de Krishna dentro do mundo material como divino, o nascimento de Krishna como divino, e que Krishna é o Senhor da energia material que cuida de tudo isso. Daivyesha Gunamai, que essa energia é divina, e é divina porque vem dele. Então o devoto precisa reconhecer isso para poder chegar ao abandonar este corpo, não voltar a nascer neste mundo material. Então essa é a linha que Prabhupada está adotando aqui para o leitor do Bhagavatam, que vai entrar no tema de Sankhya, e que Prabhupada, assim como Kapila está fazendo com a sua mãe, Prabhupada quer fazer com o devoto, explicando que as atividades de Bhakti são superiores em termos do processo de autorrealização. Elas são transcendentais à ideia de salvação, à ideia de liberação. Bhakti é para desenvolver amor. Se esse amor vai ser praticado aqui ou vai ser praticado no mundo espiritual, além de Vaikuntha, a capital de Vaikuntha, então é uma mera questão de detalhe. A importância que é dada a Mukti nos processos de liberação que foram mencionados por Prabhupada aqui, não é dada para aquele que é seguidor de Bhakti. O Bhakta, o devoto, não está preocupado com a liberação. Ele sabe que a liberação vai estar disponível para ele. Mukti Pade Sadaya Bhaka. Ela vai estar disponível, diz o Bhagavatam, ela vai estar disponível aos seus pés na hora que ele precisar. Imagine, né? Que situação. É até chocante ouvir falar sobre isso, né? Mas o devoto puro, ele está ocupado em serviço devocional. Ele está ocupado em serviço devocional puro, livre de karma, de jnana, de yoga. Ele está ocupado em servir a Krishna. Então, quando ele adora a deidade, ele sabe que ele não está adorando um ídolo, ele sabe que ele está adorando a deidade. Ele sabe que ele está adorando Krishna, que está ali. Krishna está em tudo. Prabhupada aponta isso em uma aula sobre esse verso. Prabhupada aponta isso. Ele diz, é interessante,
porque eles dizem que Deus é tudo, que está em tudo, mas quando a gente adora a deidade, eles dizem que é idolatria. Então, Prabhupada aponta isso assim, en passant, superficialmente. Prabhupada não se detém muito nisso, mas diz isso. Talvez a gente possa perguntar, por que Prabhupada se dedicou tanto a falar contra o impersonalismo? Para a gente aqui, que está nessa sociedade totalmente impersonalista, que com todas as bases, que o impersonalismo criou, influenciou todas as atividades, aqui a gente nem perceba dessa importância. Porém, em termos de filosofia, isso é muitíssimo importante. Se nós formos a Madhvacharya, por exemplo, nós vamos ver que Madhvacharya é um dos poucos acharyas, talvez o único, que tenha revelado o seu Swarupa. Ele revela, eu sou Vayu. E como Vayu, eu vim como Hanuman na lila de Ramachandra, para poder favorecer a personalidade de Deus. Como Vayu, eu vim como Bhima na lila de Krishna com os Pandavas e tal. E como Vayu, eu venho agora como Madhvacharya para derrotar o impersonalismo apresentado por Adi Shankara. Então, isso é revelação de Madhvacharya. E isso é muito importante de nós conhecermos, porque às vezes, porque Prabhupada foi muito pesado, chegou a chamar impersonalista de demônio e coisas assim, não é? Então, por causa disso, às vezes nós temos essa tendência, mas isso pode ser facilmente derrotado por um impersonalista. Ninguém deve pensar isso, porque Shankaracharya é considerado a mente mais brilhante de todos os tempos. Ele é considerado o seu Sharira Kabhasha, o seu comentário acerca do Vedanta Sutra é de uma linguagem riquíssima. Ele escolheu linguagem, palavras, maneira de se expressar no mais alto nível do sânscrito. É preciso conhecer muito bem o sânscrito para transitar no Sharira Kabhasha e compreender e poder apreciar a beleza literária daquela obra. Ele é visto como uma pessoa extremamente brilhante. Então nós devotos temos que ter um pouquinho mais de cuidado ao lidar com isso, não imitar Prabhupada, porque assim como o Madhvacharya veio para derrotar o impersonalismo e introduziu uma linha filosófica que promoveu outras contestações ao impersonalismo e até hoje está válida, nós precisamos compreender que Prabhupada veio também com esse espírito. Ele sabia qual era a fonte original que ele deveria atacar, o perigo máximo em termos de filosofia que ele deveria atacar. Mas nós não precisamos entrar nesse mesmo ataque se não estivermos com as armas adequadas. Então, nós precisamos aprender a falar sobre Bhakti. E Kapila Deva está fazendo esse papel aqui, com a mãe dele, Devahuti. E Prabhupada também glorifica Bhakti para que a gente tenha compreensão a respeito de Bhakti. Um kanista adhikari não vai poder compreender essas dificuldades com profundidade. O Madhyama adhikari compreende e fica atento. É o Uttama adhikari que vai saber como compreender isso perfeitamente e para poder pregar vai assumir a posição de um Madhyama adhikari para poder apresentar isso para o público desejoso de compreender a respeito do Vedanta. Então nós precisamos estar um pouco atentos, assim como Kapila está querendo fazer, chamar a atenção de Devahuti para esse tema. Bem, vou parar aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, comentário. Tem agradecimentos de alguns de seus discípulos, mandando Jai Maharaj, reverências. Obrigado a vocês todos pelo tempo dedicado.
partir de moksha ele experimenta Brahmananda, né? Ele experimenta Karma, mas também é falado dessa questão de não nascer de novo, tem isso também? Onde fala? Não, estou perguntando. Não. Sim, Prabhupada apresenta que eles têm que nascer outra vez. Ele ainda diz que eles apresentam com um determinado tipo de inclinação. A inclinação ao modo da bondade, para fazer caridade, para fazer o bem aos outros. Mas os impersonalistas, quando eles pensam em moksha, eles pensam também em não nascer de novo, ou eles sabem que são... Não, eles não levam isso em consideração. Para eles, essa é a experiência última. Que fundir-se é a experiência última. Eles não levam essa informação dos Vedas a sério. Eles não levam a informação do Isha Upanishad, por exemplo, quando se dirige à Pessoa Suprema pedindo que tenha, que considere tudo que foi feito e que o tenha, como sempre, que revele a sua face e tudo mais. Ele não tem, eles não levam em consideração todas as informações completas, eles sempre interpretam sob o ponto de vista impessoal. Maharaj, o senhor falou sobre isso de Bhakti pura ser livre das contaminações de Jnana e de Karma. Mas eu também me lembro que numa das últimas aulas que o Nishyananda estava dando do Bhagavatam, ele também falou que Bhakti, para ser completo, naturalmente inclui todos os processos de Jnana, de Karma e de tudo. Sim. Como que... Verdade. Bhakti inclui, mas não inclui no sentido de se deter naquilo. Inclui como cobertura global. O Bhakti reconhece a importância dos semideuses e louva os semideuses por seu trabalho, mas sabe que os semideuses oferecem benefícios para aqueles que os adoram por uma deliberação superior de Krishna. Enquanto que os karmis não reconhecem isso. Eles adoram aos semideuses, considerando que os semideuses têm poder absoluto de decisão. Então, os bhaktas, aqueles que seguem bhakti, esses englobam as atividades de karma e englobam da mesma forma as atividades de jnana. Aqui mesmo, Prabhupada está explicando, existem 5 tipos de liberação e diz inclusive, né, uma delas é tornar-se uno. As outras são ser promovido ao mesmo planeta, Salokya, associar-se pessoalmente com o Senhor Supremo, obter a mesma opulência que o Senhor, conseguir as mesmas feições corpóreas que a Sarupya, que o Senhor Supremo. Então, existem outras, só que o devoto não se detém nesses níveis, mas ele compreende tudo isso. Diferente do impersonalista que tem receio, ele tem receio de aceitar que a verdade suprema é uma pessoa, porque a experiência deles como identidade pessoal é uma experiência de sofrimento. A vida traz sofrimento para quem está identificado com a sua individualidade. Então, eles querem perder essa individualidade para perder os sofrimentos. São salvacionistas. Então, Mukti está diretamente relacionado com essa salvação. Agora, Bhakti está diretamente relacionado com amor. Então, o que o Bhakta aspira é desenvolver amor por Krishna. Se tiver de nascer repetidamente em formas nesse mundo, nascerá. Bhaktivinoda Thakur chegou a dizer que se tiver de nascer, que nasça até como uma barata, mas na casa de um Vaishnava. Tem 2 perguntas. A Luciane Cury, Lalita Kishore. Maharaj, reverências. No Srimad Bhagavatam é bem claro sobre os impersonalistas que eles teriam de nascer novamente.
O que o senhor poderia comentar sobre isso? Que Prabhupada diz que eles nascem outra vez, e eles nascem influenciados pelo modo da bondade, muito motivados para profissões que façam o bem para as pessoas, que tragam conforto para as pessoas e criam hospitais, orfanatos, educandários, coisas assim que possam ajudar as pessoas a progredirem em seus desafios materiais e melhorar sua vida de um modo geral. Tem a pergunta da Chris Rionder. Mestre, a Bíblia diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pode explicar a figura das águas dos rios encontrando o oceano? Bom, feito à imagem e semelhança de Deus é um aspecto bem personalista. A outra analogia é uma analogia que leva ao impersonalismo. Porém, leva ao impersonalismo até determinado nível da experiência. A experiência dos rios entrando no mar e se fundindo no mar, perdendo a sua identidade. Quando chega lá, a gente não sabe mais quem é quem, né? Mas depois que se joga a água sobre a pedra e a água evapora e o sal reaparece, então se vê outra vez a identidade. Então uma é para a analogia dos rios fundindo-se no mar, é para defender o aspecto impessoal da verdade absoluta, enquanto que o outro exemplo, o exemplo de que o homem foi feito à imagem e semelhança, que é uma declaração da Bíblia, mostra que o ser humano é feito com as características divinas. Então é diferente, é personalista. Paravyama está assistindo. Haribol, Paravyama, Hare Krishna. Tudo bem? Muito obrigado então a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shila Prabhupada.